Você comenta, você disse então que esse conceito político liberdade ele é dependente da existência do livre-arbítrio. E, de fato, existem muitas pessoas que não só não acreditam no livre-arbítrio, mas elas não acreditam em praticamente nada. Elas vivem num estado de constante dúvida e questionamento, né? Tentando desmentir as coisas. Essa linha de pensamento, ela tem, vamos dizer, ramos, né? Que inclusive são adotados por alguns pensadores liberais, como Hayek, que não deixa de ser também um cético. Mas, então, falando disso, o que seria o ceticismo, então? O ceticismo é racional? Nós pensamos ceticismo, né, o indivíduo cético, né, skeptical, como um indivíduo que é a favor da razão, né, a favor da ciência, que ele questiona, né, ele tem as suas dúvidas, eu tenho as minhas dúvidas sobre isso, eu não aceito qualquer coisa só porque alguém disse, né, eu tenho as minhas dúvidas. Então, essa é a forma que a palavra, ela normalmente é entendida hoje. Então, normalmente, se uma pessoa diz, eu sou cético com relação a isso, é isso que ela quer dizer. Então, ela tenta passar uma conotação positiva, quando a pessoa se denomina como cético. Mas, ceticismo é uma corrente filosófica, como muitos dos termos de hoje, e que vem, em parte, talvez o seu grande divulgador tenha sido o Hume, né, o David Hume. E a perspectiva que o ceticismo tem como teoria filosófica, teoria na epistemologia, é que conhecimento não é possível. Ou seja, é uma perspectiva sobre conhecimento que diz que conhecimento não é possível. Um outro modo de pensar isso o ceticismo nega que a pessoa possa ter certeza. Certeza como status epistemológico, ela diz, não, o máximo talvez que eu possa ter é muito provável, mas certeza eu não posso dizer. Então, eu nunca posso dizer eu sei, eu tenho certeza. E, normalmente, isso se manifesta quando nós vemos tendências de pessoas céticas. É que céticas, no termo técnico da palavra, no termo correto, no termo filosófico da palavra, nós vemos isso com qualquer coisa que eu digo para a pessoa, qualquer afirmação que eu faça, a pessoa sempre diz, mas e se tal coisa? Então, eu faço uma afirmação sobre, vamos dizer, determinados dados estatísticos de eleições, por exemplo. Agora é o tema aqui no Brasil no momento, né? E aí eu digo, o candidato tal teve X% de intenção de voto. E o cético diz, eu não confio nas pesquisas, eu tenho minhas dúvidas, mas e se eles manipularam as pesquisas? E se é um instituto enviesado? E se, de repente, eles só perguntaram para pessoas que eles sabiam que mais ou menos iam ter tal perspectiva, né? Então, eu nunca posso dizer que, não, eu sei que dentro desse estudo estatístico, desse estudo feito sobre intenção de votos, o candidato tal teve X% de intenção de votos. O cético, ele nunca aceita isso. Não existe como eu provar algo para um cético. A mesma coisa agora com relação às vacinas do coronavírus, né? O cético, ele não existe grau de prova que faça com que um cético aceite que as vacinas são, regra geral, seguras e que elas são, faz muito mais sentido, né? Tirando casos específicos, faz muito mais sentido a pessoa se vacinar do que a pessoa não se vacinar, né? Especialmente, né, adultos, etc. Então, não existe nada que eu possa dizer para um cético que faça com que ele tenha certeza de algo. Então, respondendo, ceticismo é racional? E a resposta é não. Não existe nada de racional em eu negar a minha própria mente. Porque a consequência, o resultado dessa perspectiva é que eu estou dizendo que eu sou incapaz de saber. E é por isso que ceticismo, muitas vezes, ele é atrelado, né? Ele é associado ao agnosticismo, que a gente comentou num vídeo anterior. Agora, é importante fazer essa distinção entre ceticismo como um termo técnico dentro da filosofia e o modo que a palavra é utilizada, né? Então, assim, existe o Arthur Duval, né, que hoje é deputado em São Paulo,
uma das frases chavão que ele tem é: vamos questionar tudo. E isso dá uma certa impressão do questionador sistemático. E eu até já ouvi dizer, já ouvi compararem essa frase de vamos questionar tudo com a frase da Ayn Rand de verifique suas premissas. E é importante esclarecer essas duas perspectivas. A noção de vamos questionar tudo é uma perspectiva cética, no sentido filosófico. Em parte, existe uma boa motivação de questionar as coisas, né? Então, não é que questionar seja ruim, mas a noção de vamos questionar tudo, o que isso significa, né? Então, eu vou questionar as conclusões que eu já fiz, as coisas que eu disse, eu tenho certeza, eu vou continuar questionando, eu vou questionar que a existência existe, eu vou questionar que A é A, o que realmente significa dizer vamos questionar tudo. Então, é claro, dentro do contexto normalmente político e social que o Arthur Duval comenta, né, faz essa frase, o que ele quer dizer é vamos questionar tudo dentro da política. Então, se o candidato tal ou se o político tal disse tal coisa ou fez tal coisa, vamos investigar, vamos ser críticos com relação a essa pessoa, né? Independentemente do indivíduo, né? A noção de não vamos ter o político de estimação, né? Vamos questionar, vamos ver se é assim mesmo, né? Isso é uma atitude positiva, mas o modo que a coisa é fraseada, digamos assim, o modo que a frase é formada, me leva a crer que existe ali uma forte perspectiva cética. E ele como indivíduo, não querendo tornar essa questão com relação a ele como indivíduo, mas provavelmente ele tem ali os seus traços céticos. E isso é uma perspectiva muito diferente da noção que a Ayn Rand tem de verificar as suas premissas. Então, quando eu digo para check your premises, verifique suas premissas, o que eu estou dizendo é, se eu desenvolvi determinada linha de raciocínio e eu percebi que talvez alguma coisa ali não esteja batendo certo, talvez eu o meu raciocínio não está funcionando, ele não está dando certo, ele não está sendo prático, eu não estou conseguindo elaborar, desenvolver, etc. O modo que eu tenho para corrigir determinada linha de pensamento é voltando para as bases, voltando para as premissas, né? E analisando quais foram as ideias que eu tomei como certas, ou seja, as minhas premissas, né, que eu aceitei, ainda que eu passe por um processo de validação, de verificação dessas premissas, o que eu tomei como certo para desenvolver tal linha de raciocínio, que talvez não seja certo, que talvez esteja incorreto. Então, isso que verificar as suas premissas significa. Agora, o indivíduo, o objetivista, o indivíduo racional, ele tem as suas premissas, ele tem as suas convicções, e quando ele tem uma convicção, ele deixa de questionar essas convicções. Ele passa, não, isso é verdade, né? Eu não, quando eu acordo de manhã, eu não penso, o indivíduo é dotado de livre-arbítrio, A é A, as coisas possuem identidade, né? Eu não faço esses questionamentos, né? Eu já tenho isso como estabelecido no meu conhecimento. Então, só o que vale a pena eu questionar são coisas que, de fato, valem a pena questionar, né? Coisas que eu tenho dúvida, coisas que eu estou incerto, coisas que talvez eu tenha alguma hipótese, eu tenha alguma razão para crer que talvez o que eu aceitei como verdade, o que eu tomei como certo, talvez não é bem assim, talvez tem aspectos que eu tenho que explorar, né, etc. Então, resumindo, né? Ceticismo tem esses dois sentidos. Um deles tem um aspecto que é positivo, voltar à ciência, voltar a questionar, né, a ter as suas dúvidas, etc., mas não é isso que ceticismo de fato significa. Isso é simplesmente ser racional. Eu estou usando a minha razão, eu estou fazendo perguntas, eu estou tentando entender como o mundo funciona. Então, eu não preciso ter uma outra palavra, sendo que eu já tenho o conceito de razão, né, de racional. E esse outro sentido que é o termo filosófico, né, como teoria epistemológica, que diz que conhecimento é impossível. Exatamente. É estranho ter uma teoria epistemológica que parte justamente do princípio de que o conhecimento é impossível, né? Que a busca desse conhecimento, das certezas, né? Das verdades, ela é uma perda de tempo, na verdade, né? Enfim, nessa questão.